Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Momento Oracional desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. E nesse momento oracional, como eu prometi, vou aqui estar falando sobre São Jerônimo, que não é a data de hoje, Hoje é dia de São Venceslau. Amanhã, sim, é um dia que muita gente já está finalizando a quaresma de São Miguel Arcanjo, lembrando que essa quaresma ela foi inicialmente proposta por São Francisco de Assis. Então, assim, eu particularmente não fiz, mas eu tive a grata felicidade de verificar que vários sacerdotes, tanto aqui na minha região quanto fora, tipo o Padre Paulo Ricardo, que eu nunca tinha visto ele fazer quaresma de São Miguel Arcanjo, outros padres também que eu não tinha reparado, começaram a fazer. E nos áudios anteriores, volto a repetir, sempre é bom lembrar, porque ninguém é obrigado a ficar me ouvindo sempre, Essa quaresma de São Miguel Arcanjo, ela foi retirada de seu contexto, porque quem fazia era São Francisco de Assis, que fazia muitas quaresmas, ou seja, penitências, orações, jejum, tá? Na verdade, logo depois, tem outra quaresma. Tem um período que vai chegar o período do advento, Então, quem quer fazer uma caminhada, procure não, Eu vou buscar de novo a referência, vou estar falando em outro momento, nem que seja na liturgia da palavra, mas de qualquer forma, num site dos franciscanos, não sei se é o franciscanos.org, tem um site da comunidade franciscana em que fala da quaresma de São Miguel Arcanjo. Você pode até procurar no Google, Quaresma de São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis. E é importante então eu sempre falo, não tirem muito do contexto, porque eu já fiz muito a Quaresma de São Miguel Arcanjo, um período chave na minha vida, assim, faz pouco tempo, e sempre me aconteciam umas coisas assim estranhíssimas. Parecia que o capeta se revoltava, sabe? Então acontecia coisas estranhas e as pessoas conhecidos que faziam, também passavam por tribulações fora do comum. Então eu sugiro que de repente vocês façam a quaresma de São Miguel Arcanjo, antes desta quaresma, alguma novena dedicada a Nossa Senhora, ou uma quaresma específica de Nossa Senhora, porque era assim que era feito, Depois eu faço passo a passo, tá? Mas de qualquer forma, parabéns, Parabéns não. Não vou dar parabéns para ninguém. Que bom que você conseguiu terminar a quaresma de São Miguel Arcanjo e está vivo e viva, Se teve tribulações, é necessário estarmos preparados, fazer um combate, contra as coisas do demônio e tudo, de uma forma mais preparada. Sabe como? Porque não adianta, na hora que você faz o combate, independente se você é da linha tradicional ou da linha da RCC, desse pezinho dentro da Igreja Católica, quanto mais a gente tenta se voltar para Deus, mais o combate do demônio contra nós acontece. Então coisas estranhas podem acontecer. Mas continuem, se você quiser fazer. Tá certo? Mas lembrando que amanhã é o dia dos Santos Arcanjos. Então não é só São Miguel Arcanjo. Como é um momento oracional, então eu vou colocar os temas de oração, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas vamos inicialmente rezarmos uma oração ao Espírito Santo para que nos ilumine neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos para os temas. Primeiro, dia 29. Dia 29 é a data. Olha só como é que eu lembro das coisas, Tem coisa que eu não lembro, mas tem coisa que fixa na minha cabeça e fica. Dia 29 é a data que a Hebe faleceu. Agora eu não lembro se foi 2013, 2014, eu sei que foi por aí. Porque tá acontecendo tem um canal de streaming que tá mostrando uma série, a respeito da Hebe. E falar a verdade, assim, a Hebe faz falta, sabe?
eu sei que o papo é mundano, né? Mas se você era fã da Hebe, sei lá, você caiu no meu áudio aqui, gostava da Hebe, ela faz falta, como eu sinto isso na TV. Ela fazia umas coisas que eu não gostava, tipo aqueles selinhos. Mas de resto, ela era uma ótima apresentadora. Ela faleceu num dia de São Miguel Arcanjo, tá? Então reze pela alma dela, se você curtia ela aí. Outra coisa, reze pelos santos arcanjos, né? E em preparação para os santos anjos da guarda, que é dia 2 agora de outubro, tá? Então já estou fazendo uma prévia da semana, tá? Então, santos anjos da guarda será agora dia 2. Lembrando que dia 1º é Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, supostamente, você deve estar fazendo a novena Santa Teresinha. Bem facinho de fazer, né? É aquele que faz, como é que é? Não sei, eu sempre me perco. É aquele que você recita vários Glória ao Pai, referente à idade dela, 20 e poucos anos, né? Mas procure a novena de Santa Teresinha. Uma vez, eu vou ter que dar testemunho. Uma vez eu fiz a novena. Engraçado, coloquei, não posso citar nomes, coloquei 2 pessoas consagradas. E foi num período que caiu aquele avião da Chapecoense ainda por cima, sabe? Foi bem triste também. Olha, eu rezei despretensiosamente, eu não pedi nada para essas pessoas. E o engraçado é que depois eu fui ver lá nas redes sociais de ambos, cada um fotografou, não, um fotografou uma rosa vermelha e o outro fotografou um livro de obras completas de Santa Teresinha. É mole? Então que Santa Teresinha é a patrona dos missionários, né? Ela nunca saiu do lugar, freira carmelita daquelas de clausura, mas ela é, olha, é uma contradição, um paradoxo, né? Como é o mistério de Deus na vida da pessoa. Uma moça mimada, teve pais santos, né? Agora os pais dela foram considerados santos, São Luís, família Martã, né? Produziu freiras, né? Produziu vocações importantes e essa pequenina se tornou doutora. Até tem um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele fala abertamente: eu não gostava de Santa Teresinha. E eu vou ser bem franca em falar. Eu tive uma relação bem difícil com a Santa Teresinha, que era fazer minha meia-culpa. Ô Santa Teresinha, desculpa aí. É verdade, gente. Mas para ver como a graça de Deus é importante. Já falei, vou falar de novo. Os restos mortais, as relíquias de Santa Teresinha, vieram para o Brasil e percorreram todo o território nacional. E na época eu estava meio que finalizando minha faculdade e nós éramos 3 supostas amigas. Agora a gente perdeu contato, cada um seguiu seu caminho, né? Até na fé também. Mas uma delas era católica e monarquista. Mas infelizmente uma fé muito pequena, porque devido à carência dela, aí como diz cabeça fraca, né? Ela largou a moça católica e foi ser evangélica. Mas ainda, se ela continuasse naquele lugar, né? Mas não continuou. Perdeu a fé de vez, perdeu o casamento. Tem que ter rezar para essa pessoa, inclusive. Mas por conta dessa moça, a gente gaseou a aula no dia, nem lembro, era uma aula horrorosa. Aí a gente meio que deu uma saída. Ai, vamos pra missa, que os restos mortais de Santa Teresinha tá lá na paróquia, porque aqui tem uma paróquia Santa Teresinha, no bairro do Batel. É o bairro dos ricos, sabe? Tinha um colégio bem caro também, de irmãs lá, mas aí encerraram as atividades, uma coisa assim. Não tem mais escola, mas acho que a paróquia existe. E não é, só que o problema é que a gente não chegou na missa, a gente chegou no final, todo mundo já tinha jogado rosas lá na paróquia, e aí eu cheguei perto, pra ver, né, eu tava tão fora da igreja, eu só vi um mini caixão, mas sem brincadeira, um mini caixão. E de repente vinha assim, restos mortais de Santa Teresinha, toque nela. E não tinha mais ninguém por perto, né, ninguém, só tinha rosa jogada em cima, e eu não toquei, eu olhei. Olhei, eu não vou tocar, parece um mini caixão, mas parecia mesmo, sabe, uma urna parecendo com um mini caixão. E naquele mesmo ano, não lembro se foi em 96, acho que foi em 96. 96 era a época que eu tinha que me formar. 97 foi a formatura, Então, em 96, aconteceu uma situação, agora eu posso falar um parte que houve. Eu conversava com uma pessoa. Foi uma pessoa que, de certa forma, me fez gostar de Tolkien,
de umas músicas assim diferentes, né? Só que também me trouxe um desgosto com relação a Santa Teresinha. Era uma pessoa muito, a gente estava muito ligado, né? Éramos pessoas muito, não essas moças, era outra pessoa. Era muito ligado a essa pessoa e aconteceu assim. Antes de ouvir essas relíquias de Santa Teresinha, que eu não sabia que eram relíquias, a pessoa me contou que ela teve um sonho. Eu tive um sonho. Eu sonhei que era freira. Olha o papo. Eu sonhei que. Porque essa pessoa era reencarnacionista. Esse era o único lado nefasto, né? Me levou para um caminho ruim. Porque eu quis, né? Por isso que a amizade Pô, tem que tomar cuidado com certas amizades. Porque senão a gente é levado, engolfado no pecado alheio. Essa pessoa falou: eu tive um sonho, sonhei que era uma freira. E eu tava fazendo pose para foto. Muitas fotos, muitas fotos, muitas fotos. E era aquelas freiras assim de preto e tal, não sei o que, parecia de clausura, falando. Aí caiu nas minhas mãos um livro, não sei por que eu comprei, talvez por conta disso, porque eu tinha amizade com essa pessoa. Achei 2 livros, Diário de uma Alma e um livro que eu tenho que sempre buscar referência. Eu só lembro da editora, que é uma editora nada a ver, sabe? Editora Musa. Editora Musa fala de empoderamento feminino já na década de 90, e justamente eles publicaram uma biografia de Santa Teresinha com fotos e com assuntos assim bem interessantes. Teresa de Lisieux era o nome do livro. Estou tentando baixar aqui a informação, né? Vamos ver se abaixa. Comprei esses 2 livros e mostrei para a pessoa. A pessoa ficou em choque, porque ele achava que era a reencarnação de Santa Teresinha. Passado algum tempo, não durou muito tempo na realidade, alguns meses, a gente teve que cortar relações. Foi bem traumático, sabe? Então, não vem ao caso, é um assunto meu particular, mas que ficou em stand-by, assim, ficou um troço mal resolvido por quase uma década. Aí agora que eu estou podendo falar sobre o assunto, porque na realidade a gente tem que perdoar e, né, e pedir perdão também, porque eu prejudiquei muitas pessoas por conta dessa amizade, desse envolvimento, né? Então, aí esse livro, o que aconteceu? Tanto o Diário de uma Alma quanto esse livro eu acabei dispensando porque me fazia lembrar da pessoa. E eu fiquei, entre aspas, de mal com Santa Teresinha. Nada a ver, né? E quando voltei para a reconversão, eu me sentia muito incomodada com essa super devoção que o povo tem de Santa Teresinha. Mas eu tô que nem olha o lápis. São Padre Paulo Ricardo. Vamos rezar para que isso aconteça, né? É que nem o Papa Bento XVI, chamava ele de santo tantas vezes. Então, para você que é fã que gosta, que é devoto de Padre Paulo Ricardo, reze pela santidade dele, tá? Então, o livro da musa chama Teresa de Lisieux, Aventuras de um Grande Amor, 1873-1897, é de Mônica Maria Stocker, da editora Musa. Esse livro, por incrível que pareça, ele foi feito com autorização de um Instituto Carmelita na Alemanha, então ele tem um respaldo, tem um parecer e ok. Não é feito, não é, por exemplo, que nem biografias de Joana d'Arc, porque tem 2 tipos de biografia, Joana d'Arc histórica e tem Joana d'Arc a santa. Então tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes transformam o santo numa pessoa comum. E esse livro, ele tem, apesar de ser traduzido por uma editora aparentemente secular, é um livro que tem respaldo de um instituto carmelita na Alemanha. Então, tem fundamento. Eu tenho muita saudade desse livro. Eu sempre conto uma parte da vida da Santa Teresinha, que na verdade não é dela, dos pais dela. Porque o pai queria ser padre e a mãe parece que queria ser freira. Não sei como casaram-se, né? E num primeiro momento, o casamento deles não tinha filhos. E eles, ingenuamente, achavam que para ter filhos era só para dormir junto na mesma cama. Aí, perdão, Santa Teresinha, perdão, perdão, perdão. Aí, bate na boca, bate na cabeça também.
Pensando bobeira. Aí o que aconteceu? Tanto um quanto o outro foram falar com o padre, falaram, a gente quer ter filho, mas não está conseguindo. Aí o padre teve que fazer a pergunta difícil. Claro que acho que não os dois juntos ao mesmo tempo. Fez, porque cada um foi buscar direção espiritual no confessionário, alguma coisa assim. E o padre perguntou, mas vocês já consumaram o casamento? Na ingenuidade, né, cada um falou que sim, até que o padre percebeu que não. Porque eles não sabiam como fazer. Aí o padre que teve que fazer as orientações, né? Isso tem nesse livro, isso que é interessante. Mas outra parte interessante que tem a ver com Santa Teresinha, que ela nunca foi afeita, que gostasse de flerte, namorico. Uma vez ela estava, acho que com as irmãs ou com parentes, numa estação de trem. E aí, de repente, um grupo de rapazes, porque você sabe, né? Quando é jovem começa a fazer bobeira, né? Surgiu do nada, saiu correndo, pegaram Santa Teresa, tipo, pegaram no sentido assim, pegaram pelas perninhas, carregaram ela. Sabe quando pega a pessoa assim, levanta e sai correndo? Fizeram isso com Santa Teresinha, quando era jovem, antes dela pensar em ser freira. Diz que ela deu um olhar tão fulminante para a cara do piá que pegou ela, impropriamente, que o rapaz gelou, deixou ela e saiu correndo, de medo do olhar. E em outro livro também, acho que aí não é nesse, mas no Diário de uma Alma, ela fala. Então, esse que ela foi meio que pseudo-sequestrada por esse grupo, era uma brincadeira de jovens que ela não gostou, né? Significa que ela não gostava de flerte. E esse detalhe também é falado no Diário de uma Alma, em que ela começou a observar que padres jovens começavam a olhar para ela, já freira, com um olhar diferente. Não lembro se no período do noviciado ou dentro já do convento. Porque Santa Teresinha era uma moça muito bonita para a época. E ela não gostava. Aquilo incomodava. E ela sabia que aquilo era errado, aquele tipo de flerte. Né? Tadinha. Então, assim, você está querendo a pureza sexual na tua vida, etc. Então, reza para Santa Teresinha, que ela era bem firme nessa parte, tá? Inclusive, isso envolve a questão dos pais dela, como eu falei. Parece piada o que eu tô falando, né? Uma coisa meio de chacota. Mas aconteceu de verdade. E não tá na História de uma Alma essa história dos pais de Santa Teresinha, e sim nesse livro aqui que eu tô citando para vocês. Agora que o correio voltou, né? Os correios voltaram, acho que eu vou pedir encomendar esse livro. Não está esgotado. Bem, vou falar um pouco também. O que mais que a gente tem que rezar? Para todas as vítimas da Covid-19, agora vou ficar num tom sério, que chegamos à marca de 141 mil mortos aqui no Brasil. Passamos, né? 150 mil vai ser fichinha. Daqui a pouco 143 mil com certeza, tá? Então vamos rezar em intenção a essas pessoas e para as famílias que perderam seus familiares devido à Covid. Certo, vamos falar um pouquinho de São Jerônimo então. Vamos lá. 30 de setembro, dia de São Jerônimo. Estou me baseando na leitura de Um Santo para Cada Dia, de Mário Sgarbossa, da editora Paulus. O século IV depois de Cristo, que teve o seu momento culminante no ano de 380, com o edito do imperador Teodósio, no qual se estabelecia que a fé cristã devia ser adotada por todos os no qual se estabelecia que a fé cristã devia ser adotada por todas as populações do império. Está repleto de grandes figuras de santo. Então, Atanásio, Hilário, Ambrósio, Agostinho, São João Crisóstomo, Basílio e Jerônimo. E Jerônimo Dálmata, nascido entre 340 e 350 na cidadezinha de Stridô. Romano de formação, Jerônimo é um espírito enciclopédico. Sua obra literária nos revela a cada instante o filósofo, o retórico, o gramático, o dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego, em hebraico, escritor de estilo rico, puro e robusto ao mesmo tempo. A ele devemos a tradução em latim do Antigo e Novo Testamento, que se tornou com o título de Vulgata, a Bíblia oficial do cristianismo.
São Jerônimo é uma personalidade fortíssima, em toda parte por onde vai suscita entusiasmos ou polêmicas. Em Roma ataca os vícios e hipocrisias e preconiza também novas formas de vida religiosa, atraindo para elas algumas influentes damas patrícias de Roma que o seguiram depois na vida eremítica de Belém. Muito bem, então veja bem, aqui já tem a informação de que foi ele que traduziu em latim o Antigo e o Novo Testamento, tá? Mas até onde eu sei foi ele que organiza os livros. Tira alguns e coloca outros. Lembrando que na tradição da Igreja Católica existem os livros apócrifos, como o Evangelho de São Tiago, o Apocalipse de São Pedro e por aí vai, tá? Vamos fechar então este momento com essas informações, dica de livro, né? Estamos no momento de Santa Teresinha, tá certo? E é um mistério, né? Esse sim, na realidade, eu vejo a Santa Teresinha hoje como aquela palavra que fala. Deus suscita vocações, transformando o que é fraco, o que é meio bobinho, no seu instrumento de propagação da Boa Nova, deixando os sábios da terra confusos. Então, Santa Teresinha é esse tipo de carisma. Deus pega uma pessoa aparentemente nada a ver, para os olhos dos homens, teoricamente uma menina mimada, né? Que fica órfã muito cedo, sua irmã mais velha que cuidava dela vai para o convento, e ela se vê obrigada a se virar em Cristo, né? E se vira muito bem, graças a Deus, né? Também não sei, porque eu confundo muito, como eu tinha essas duas referências de livro, não sei se está dentro do História de uma Alma, mas ela tem a questão de intercessão. Ela intercede por um condenado à morte, porque a pena capital na França era muito comum, inclusive era a pena capital pela guilhotina, tipo do tempo da Bastilha mesmo. Então, crimes muito hediondos eram tratados por pena capital. Então, naquela época, ela lia jornais, Santa Teresinha, e ela viu que tinha um condenado. E ela, por algum motivo, se sentiu tocada e rezou intensamente pela conversão desse miserável, né? E aí, na sua clausura, e só lendo o jornal, de repente ela abre o jornal um dia, e ela rezando incessantemente pela alma do condenado. Ela abre o jornal e vê que no último momento, em que o condenado estava subindo lá o patíbulo, de repente, e ele estava negando Jesus, disse que não queria receber padre, por isso que saiu no jornal. Estava blasfemando, por isso que ela rezou também. E aí diz que no último momento, o padre estava lá no patíbulo com um crucifixo de Jesus crucificado, e num ímpeto, esse moço beija a cruz e vai para a pena capital dele. E Santa Teresinha diz que vibra muito. Então, para você que reza e você acha que a coisa não está avançando, tenha fé. Deus vai te mandar uma notícia de jornal, vai mandar um fofoqueiro de plantão, você vai ter um feedback. Não se preocupe, tá? Então, isso também é um grande exemplo de persistência em oração, tá bom? É porque uma coisa tão em desuso, infelizmente eu já ouvi de pessoas que, rezar não adianta nada, tem que fazer, tem que participar de pastoral, tem que fazer disso, daquilo, daquele outro. Olha, gente, tudo bem, não tem problema participar de pastoral, mas se a pastoral for tirar você da tua família, deixar um filho carente, abandonar a família, abandonar certos assuntos que deveriam ser importantes dentro do plano familiar, então temos um problema aí. Tudo tem que ser feito com parcimônia, sob a luz da graça de Deus. Porque cada um tem sua vocação, certo? Isso, tá, para finalizar esse momento, eu vou fazer um alerta. Isso eu ouvi da boca de um padre mais da linha tradicional. É uma crítica para algumas pessoas que encaram a RCC de corpo e alma e esquecem que tem família. E exageram. Então, por exemplo, aconteceu, não é uma situação hipotética, mas eu não posso falar nomes até porque eu não conheço exatamente a comunidade. Aconteceu assim,
O padre chegou, parece que no jovem, né? Ai, Deus me perdoe se eu ampliar a fofoca, mas assim, que eu entendi. Um jovem precisava fazer a crisma, aí acho que o padre perguntou se ia continuar na caminhada, e o menino, o pré-adolescente, falou: não quero, eu tenho raiva. Eu tenho raiva da Igreja Católica, que tirou meus pais do meu convívio. Meus pais vivem naquele negócio de retiro, de pregação, de adoração 24 horas, enquanto que eu fico sozinho em casa. Eles me convidam, mas eu não quero, eu odeio Jesus. Ó, como é que é o negócio. Aí a crítica do sacerdote. O que adianta você fazer adoração toda semana, todo dia, lá na igreja, e você esquece que tem um filho que precisa de você, mesmo sendo pré-adolescente? Então, que tipo de família que você está construindo? Não dá para fazer adoração em casa? Não dá para falar: filho, vamos rezar aqui em casa? Liga a TV, tem lá Jesus exposto. Ou então, pega... Ó, gente, tem adoração 24 horas por dia no YouTube. Nesse momento de pandemia, o que eu mais vi foi gente fixando câmera de vigilância em cima de Jesus. Isso no planeta. E tem canais fixos também. Na Polônia, principalmente, nos Estados Unidos, México, algumas regiões aqui do Brasil fazem adoração. Porque Jesus pede adoradores de verdade. Então isso é um exemplo. E isso, por incrível que pareça, eu já ouvi de outra situação em que vários jovens também falam: eu não gosto da Igreja Católica porque meus pais participam de 5 pastorais ao mesmo tempo. Pastoral familiar, MESC, não sei o que. E esquece que a gente está em casa. Isso não é servir a Jesus, gente. Desculpa. E a igreja não pode sequestrar essas famílias. Você tem que convidar outras. Eu sei que é difícil, né? Sabe como é que é? É complicado mesmo. Mas é necessário que cada família, cada pessoa coloque a mão na consciência. Porque não adianta você fazer adoração e no coração do piá, do filho, da filha, ou até do marido, que às vezes reclama da mulher que não fica mais em casa, que fica escapando dos afazeres e dos problemas de casa, e vai ter, claro, tem um conforto na igreja, mas é necessário parcimônia. Porque a vocação da família é o quê? Ser família. Família no núcleo familiar. Porque se for para escapar, aí a gente está fazendo o trabalho do demônio. Não é a vontade de Deus. Por isso que, às vezes, eu lendo, por exemplo, Santa Maria Margarida Alacoque, do Sagrado Coração de Jesus, ela era tão obcecada por estar em comunhão com Jesus, que às vezes ela fazia atos de expiação, algumas chibatadas no corpo, né, para mortificação, só que ela fazia demais. E aí Jesus do Sagrado Coração falava para ela: eu só pedi que você fizesse em tal período, naquele momento. Agora você está fazendo demais, você não está fazendo a minha vontade, você está fazendo a vontade do demônio. É sério, gente. É bem sério isso. Fica a reflexão, né? Fica bastante reflexão, tá? Eu também não concordo. Também não precisa também fugir da igreja. A gente faz o que dá. Temos que fazer. Então faz a pequena via, faz as coisas pequenas, faz as coisas simples de todo o coração, como diz Santa Teresinha, né? Se o povo criticar, criticou. Se o padre criticou, também criticou. Mas a gente tem que saber o quê? Não, tem a minha família, eu tenho que fazer a vontade de Deus também lá na minha casa. O que eu posso fazer aqui eu faço, não tem problema. E Deus está vendo. E que o Espírito Santo me corrija a rota, né? Tá certo? Gente, então é sempre isso, todo dia. Será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo certo? Essa é a dúvida. Essa insegurança é boa. A gente nunca vai estar podendo acertar 100%. Né? E a caminhada em Cristo envolve enfiar o pé na lama muitas vezes fazendo o pecado e fazendo a alegria do capeta. Então tem que tomar cuidado. Nada de exageros. Né? Ou gente que quer abandonar a família porque quer ser pregador. Olha, e quando eu falo abandonar a família, é separar do esposo da esposa. Vê se pode, gente. Isso não existe. Então, parcimônia. Muita coerência na caminhada. Tá? Também não vai ser preguiçoso, né? Faz um esforço. Então, vamos pedir para que Santa Teresinha, né, esteja nos orientando na nossa vocação. Em breve vai ter também o dia de São Francisco de Assis. Que São Francisco de Assis nos conceda a graça de darmos um bom testemunho sem precisar falar, só o fato de estarmos e sermos o que devemos ser perante Cristo. Não tem
aquele episódio em que ele vai com mais 2 irmãos lá para o centro lá do burgo, né, da cidade medieval lá, e depois São Francisco fala, não, agora que todo mundo nos viu, vamos embora. Não, mas irmão, a gente não pregou nada. Não, nem precisa, só o fato de estarmos aqui com esses andrajos, essa vida que nós temos, estamos alegres em Cristo, já bastou para dar bom testemunho. Porque o que toca muitas vezes não são palavras. O que é interessante, né? Esse não é o carisma, não é o carisma de Santo Antônio e São Francisco de Assis. Santo Antônio, sim, é a eloquência, né? Então, olha só, às vezes o carisma é o fato de sermos e estarmos naquele local pelo estado de vida, pelo testemunho, por alguma coisa diferente. É isso que dá testemunho. A freira que veste a roupa de freira, o fato de... Não estou querendo me aparecer, mas eu estou levando a Bíblia lá na missa, estou insistindo, ainda correndo o risco dele virar papa cada dia que chove, né? Deus queira que chova, entendeu? Mas é melhor do que levar folheto, melhor do que usar aplicativo no celular, melhor levar a Bíblia, né? E olha que tem gente que mora mais perto do que eu lá da paróquia, né? E eu ainda carrego todo o peso para casa, mas é um peso bom, né? Entendeu? Qual que é o testemunho teu? O testemunho não falável, não oral, né? Aquilo que é visível. Não é questão de aparecer. Até porque eu estou levando a Bíblia, eu estou levando uma pessoa, né? Junto comigo. Estou levando Deus mesmo. Certo? Pedir também que São Francisco nos oriente nesse sentido. Vai ser dia de Santa Faustina, rogai por nós. Agora, o momento de outubro, são outros santos que a gente vai estar dando uma fixada aí, tá bom? Então, já fizemos o sinal da cruz, rezamos pelo Espírito Santo. Vamos rezar por um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pedindo que Nossa Senhora e São José e o Menino Jesus interceda por nós nessa semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. São José, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Desejo a todos paz e bem.